Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Nossa temática de hoje, como orar eficazmente. Daqui a pouco nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção. Mas antes eu quero conversar um pouquinho sobre oração com o convidado do dia. E com alegria eu apresento a vocês, mais uma vez nos estúdios aqui de Luz para o Caminho, do Verdade e Vida, reverendo Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, é também presidente do Conselho de Administração da APECOM, a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Reverendo Roster, que alegria tê-lo conosco mais uma vez no Verdade e Vida. O privilégio é todo meu, reverendo Rodrigo, estar aqui para conversar sobre um tema tão importante que é a oração. O nosso desejo é que não só nós dois sejamos edificados, mas que todos aqueles que nos assistem sejam muito abençoados ao tratarmos sobre a oração. É verdade, né, pastor Roster? Porque muitas vezes as pessoas ficam inquietas em relação a esse tema, até por terem uma visão um pouco equivocada, às vezes acreditando que a oração é aquele instrumento ou ferramenta que a gente tem para convencer Deus a fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? E aí a gente até usa algumas palavras mais rebuscadas, altera o tom da voz para ver se a gente consegue de fato convencer Deus. E esse não é o propósito da oração, muito pelo contrário, né? A oração é um instrumento que Deus usa para mudar o nosso próprio coração. Qual a importância da oração na vida do discípulo e da discípula de Jesus? A oração é extremamente importante porque ela é uma ordem de Deus para que obedeçamos, para que nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Há mais ou menos 20 anos, a editora Cultura Cristã lançou um livro, reverendo Rodrigo, de Douglas Kelly, cujo nome é Se Deus Já Sabe, Por que Orar? As pessoas fazem essa pergunta porque elas entendem que o objetivo da oração talvez é só surpreender a Deus ou levar Deus a realizar aquilo que queremos. Mas Deus, como você já bem disse, nos dá o privilégio da oração para que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós nos relacionemos com Ele, para que nós o adoremos e para que, ao estar em Sua presença, o nosso coração seja transformado e nós mesmos sejamos moldados à Sua vontade, conforme a Sua palavra. Portanto, eu não posso deixar de me lembrar daquela frase tão preciosa de um dos pais da igreja, Clemente de Alexandria, que dizia que orar é estar na presença de Deus. A oração é uma bênção, porque por meio dela nós nos relacionamos com o nosso Deus. E nesse sentido, pastor Rossi, eu me recordo do já falecido pastor Eugene Peterson, que em seus escritos sempre nos alertava, né, que conforme nós oramos, nós ganhamos sensibilidade para perceber, compreender a vontade de Deus na nossa vida, para compreendermos aquilo que Ele está fazendo na nossa própria história. Como essa intimidade com Deus nos leva a ter consciência dessa vontade de Deus e daquilo que Ele está fazendo na nossa trajetória? Uau, que pergunta impressionante. É muito importante entender que essa vida de oração vai nos levar ao quebrantamento. Porque quando nós nos avaliamos à luz das Escrituras, nós sabemos que Deus é santo, santo, santo e que nós somos pecadores. Então nós não temos direito algum de exigir nada diante de Sua presença. Pelo contrário, nós nos aproximamos dele como aqueles que receberam de graça a salvação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a consciência de que nós somos totalmente dependentes. E citando Eugene Peterson, como você disse, ele quando nos fala sobre oração, diz que a oração é algo muito sério. Ele até abomina aquele tipo de oração protocolar que a gente faz muitas vezes nas festas ou nos almoços, né? Como alguns gostam de fazer, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Ele diz que a oração é algo muito sério para que nós tratemos de maneira tão frívola, porque por meio da oração nós adoramos a Deus, nós confessamos os nossos pecados, nós apresentamos nossas petições e nós colocamos as próprias prioridades de Deus e a missão que Ele nos confiou, expressando total dependência do Senhor. Então, meu amigo reverendo Rodrigo,
A oração nos quebranta, nos humilha, nos faz dependentes e mais sensíveis para perceber aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. É verdade, pastor Rosser. E vamos olhar para isso de forma prática, que muitas pessoas às vezes apresentam essa dificuldade de ter ou de permanecer em uma vida de oração. Às vezes dizendo, eu não consigo ter tanto tempo, separar 30 minutos, 40 minutos para fechar a porta do meu quarto, ficar ali de joelhos. E há uma impressão, então, por parte dessas pessoas que este ritual, que às vezes é inclusive narrado também nas Escrituras, é a única maneira de se orar. Como que a gente pode encarar a oração de forma prática para o nosso dia a dia, levando em consideração, inclusive, a orientação das Sagradas Escrituras de orarmos em todo o tempo, de orarmos sem cessar? Como isso é possível? Eu creio que isso parte de um pressuposto acerca da oração. Se você encara a oração fundamentado no legalismo, você vai achar que a oração é um meio de barganhar e obter as coisas de Deus. Então a oração para você se torna uma obrigação chata, que você não consegue cumprir todas as vezes, porque você considera aquilo como algo que vai te levar a conquistar alguma coisa ou fazer de você alguém merecedor de algo. Então, se você tem essa perspectiva, você está totalmente equivocado e a oração vai se tornar um peso. Mas quando você entende que Deus é seu Pai, e Jesus, quando nos ensina a orar, a primeira coisa que ele diz é que Deus é o nosso Pai, ele está nos céus, ele é altíssimo. Mas quando você entende que Deus é seu Pai, que Deus te ama, que Deus deu o Redentor para morrer na cruz por você, que Deus anseia por um relacionamento íntimo e pessoal com você, então a oração deixa de ser um peso, mas é uma oportunidade de relacionamento. E como você bem disse, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos falar com Deus o tempo todo. Nós devemos, antes de uma reunião, orar. Na gravação de um programa como esse, nós devemos estar em oração. Quando nós tomamos banho, nós podemos orar. Quando nós lemos um livro, nós podemos orar. A oração é uma dinâmica constante na vida do crente, porque ele está diante da face de Deus o tempo todo. Mas, como no casamento, nós devemos conversar com a nossa esposa várias vezes durante o dia, mas há momentos nos quais nós devemos ter intimidade com a nossa esposa, assim também se dá com a oração. Se Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, nós falamos com Ele o dia inteiro, mas há momentos nos quais nós paramos tudo para expressar o nosso amor ao Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados e para buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. Então a oração ela é uma bênção para todo o nosso dia, mas ter um momento de comunhão íntima com Deus é para a nossa edificação, para a nossa alegria e para o nosso fortalecimento. Deixa de ser um peso, se torna uma bênção. Pastor Rosser, muito obrigado pela sua participação. O programa Verdade e Vida continua com a nossa temática hoje, como orar eficazmente. Tem bastante coisa pela frente, não sai daí não. Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil apresentam Gente que Crê. Oração é você estar em sintonia com Deus, é você meditar e elevar o pensamento a Deus, né? Então Deus é onipresente, onisciente e é da maior importância. Tudo que eu peço para Deus, Ele responde, cura, família, emprego, tudo. Tudo que eu preciso eu conto com Ele, porque Ele me dá tudo que eu preciso. E o que eu não, Ele dá o que na verdade não é o que eu preciso, o que for da vontade dele, né? A gente pede uma coisa, às vezes Ele dá aquilo que a gente nem pediu, porque Ele viu que é aquilo que a gente precisava. Porque Deus sabe sempre o que é melhor para cada um. Quando você pede a oração para um ente querido, seja ele hospitalizado ou que está com saúde, você está falando em amor. Então, na oração você pode estar aí solicitando a cura, porque Deus curou as pessoas enfermas até a distância. E para um desafio dos incrédulos,
As pessoas diziam, vai lá em casa, Senhor, porque meu filho passa mal. Foi o caso da passagem do filho de Jairo, né? Não precisou que Jesus fosse na casa de Jairo. Quando o pai chegou em casa, a criança já veio encontrar de braços abertos. Então ele já estava curado. Então o milagre já tinha sido feito. Então a oração é da maior importância. Segundo uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Duke, nos Estados Unidos, eles constataram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de uma pessoa quando enfrenta algumas doenças. De acordo com o mesmo estudo, a pessoa que ora e tem fé muitas vezes consegue lidar melhor com sua saúde física e mental. A fé, a crença espiritual, poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus e contribuem para que as pessoas superem mais rapidamente seus problemas. No ano de 2021, eu me contaminei com o vírus da Covid, foi de uma forma grave e foi muito nítido sentir a presença do Senhor, sentir que Ele respondeu a todas as orações que foram feitas a favor da minha saúde, a favor da minha vida. Mas se Deus é um Deus amoroso, por que devemos aprender a orar e melhorar as nossas preces? Deus quer nos dar o que precisamos, porque é nosso Pai. Ele é um Deus amoroso que está sempre perto para nos ouvir. A oração é uma conversa com Deus cujo propósito não é conseguir algo para as nossas vidas, mas fazer com que as nossas mentes e corações se voltem para Ele. O Deus que criou o universo e que reina nele é o Pai cujo coração transborda de amor por seus filhos. Jesus nos ensina nas poucas palavras da oração do Senhor a razão, o sentido, o objetivo da oração. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 21, 22 que tudo o que nós pedimos em oração e crendo, nós receberemos. Deus já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos alguma coisa. Ele quer que oremos para que possamos nos aproximar e experimentar o seu amor. É nisto que a gente crê. Gente que crê. Realização: Luz para o Caminho e Igreja Presbiteriana do Brasil. Que coisa boa estar aqui com você para iniciar o programa Verdade e Vida e trazer ao seu coração uma palavra encorajadora nesta manhã. Eu quero tratar hoje com você sobre como orar eficazmente. E vamos basear esta mensagem no Salmo 5, Salmo de Davi, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi foi um homem de oração, um guerreiro, um homem que foi forjado na bigorna do sofrimento. Foi escolhido como rei de Israel, ainda muito jovem, sendo filho caçula de Jessé. Entretanto, quando Samuel derrama o azeite sobre a sua cabeça, ungindo-o como rei, ele não subiu ao trono. Deus o matriculou na escola do sofrimento. E por mais de 10 anos, Davi precisa fugir pelas cidades, pelas cavernas, pelos desertos inóspitos, fugindo da fúria insana de seu sogro, o rei Saul.
Nesse tempo, Deus está usando Saul para arrancar do coração de Davi o Saul interno do coração de Davi. Para que Davi não assumisse o trono e fosse um Saul II. Mas nessa trajetória toda, de muitas fugas, de muitos escapes, de muitos livramentos, Davi aprendeu a confiar em Deus, a orar a Deus. Ao longo da sua vida, ele enfrentou muitos problemas, muitas lutas, muitas pressões, muitas batalhas. E nas horas mais difíceis, como que encurralado, entrincheirado por inimigos ferozes, ele buscava Deus em oração. Parece-me que o contexto do Salmo 5 é quando Davi está sofrendo a mais amarga batalha da vida, quando o seu próprio filho Absalão rebela-se contra o pai, forma um exército opositor ao pai, marcha para Jerusalém para matar o pai e tomar o trono do pai. E Davi precisa fugir a pé de noite, descalço, para viver no deserto, fugindo de seu filho que queria matá-lo. É nessa conjuntura é que Davi encontra em Deus o seu refúgio e começa a orar. E aqui temos alguns princípios de uma oração eficaz. Primeiramente, vejamos o que é orar. No verso 1 ele diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Você ora de duas maneiras. Você ora com palavras articuladas e você ora com palavras inarticuladas, apenas com solfejos, com gemidos. Há momentos que as nossas orações não são verbalizadas. Há horas em que a batalha é tão renhida, a dor é tão profunda, a angústia é tão avassaladora, que as palavras não brotam. Então você geme. Na verdade, as palavras são apenas o adorno da nossa oração. Talvez as orações mais eficazes que fazemos não são aquelas que nós as proferimos, são aquelas que brotam da alma como gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala de Ana, por exemplo, que orava com angústia da alma. Apenas seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz nenhuma. Mas a Bíblia diz também que nesta hora ela estava derramando a sua alma diante de Deus, e foi esta oração que Deus ouviu, e foi por esta oração que Deus fez um milagre na sua vida. Talvez você esteja passando por um vale tão escuro que você não consegue mais falar, apenas gemer. Mas se há gemidos, há oração. A oração que Deus ouve, que Deus escuta na mediação do seu Filho Jesus Cristo. A segunda coisa que eu quero destacar, não só o que é orar, mas a quem orar. O verso 2 diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Nós não estamos orando apenas para nos sentirmos bem. Não é apenas uma calmaria que vem em virtude de nós estarmos falando, expondo o nosso sentimento. Você não está se dirigindo a um ídolo, a uma energia, a achar que o universo todo é Deus, como a filosofia ou a teologia panteísta. Não, Davi está orando aquilo que ele chama de Rei meu e Deus meu. Davi compreende que Deus não é apenas Deus, é o Rei. Ele é rei em Jerusalém, mas Deus é o Rei dos reis, é o que está sentado no trono, é o que tem as rédeas nas mãos, o controle da história nas mãos, aquele que tem poder para reverter as situações irremediáveis da história,
É aquele que levanta reinos, abate reinos, levanta reis e faz reis apiarem do poder. Mas note que ele não se dirige a Deus apenas como rei, mas como rei meu e Deus meu. Ele está orando ao Deus da aliança. Porque uma coisa é você reconhecer que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Outra coisa é você que este Deus é o seu Deus, que você tem uma aliança com Ele, que Ele é o Deus da sua vida, que você confia nele, como Davi foi expressar no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode dizer também que Deus é o seu Deus. Você tem essa plena confiança nele. Você já creu de todo o seu coração em Jesus Cristo, seu Filho. Você tem a garantia de que o seu nome está escrito no livro da vida e que você tem dentro de você o selo do Espírito Santo. Você já desfruta desta convicção, desta alegria e desta certeza inabalável de que Deus é o seu Rei e Ele é o seu Deus, o Deus da aliança. Isto é orar eficazmente. Você se dirigir ao Deus da sua vida. Mas me permita destacar uma terceira verdade. Agora é, quando orar? Ele diz assim, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. Veja você que Davi entende que Deus deva ser buscado nas primeiras horas do dia. Lutero costumava dizer que ele tinha tanta coisa para fazer, que se ele não orasse 2 horas de manhã, ele perdia o seu dia. Ainda dizia Lutero, quem ora bem, trabalha bem. Você tem buscado a Deus logo de manhã? Quando você acorda, sua mente se volta para Deus? Você busca o Deus Todo-Poderoso? Não apenas como aquele que vai atender os seus pedidos, atender suas necessidades, trazer solução para os seus problemas, mas você vai buscá-lo de manhã porque você anseia estar com Ele, você tem prazer e deleite na intimidade com Ele, você ama estar na presença dEle e Ele é a grande alegria, a fonte de todo o prazer da sua alma. Você se deleita nele. Ele é o tesouro maior da sua vida. Ele é a sua alegria, a sua justiça, a sua paz, a sua herança, a sua recompensa. Davi não entende que Deus é apenas um despachante de bênçãos celestiais. Davi é o refúgio da sua alma, em quem ele tem todo o seu prazer. Logo de manhã, ele busca o Senhor. Mas veja, a expressão que ele coloca aqui, de manhã te apresento a minha oração, é um termo militar. É um termo militar. É como se ele colocasse as suas orações numa ordem de batalha. Davi entende que oração é luta espiritual. Ele precisa ordenar sua vida de oração, porque ele está enfrentando lutas, e lutas maiores do que suas forças. E ele precisa colocar nesta ordem de batalha as suas orações logo de manhã. Você tem uma vida de oração? Você tem propósitos na oração? Você tem colocado diante de Deus as suas causas? Você tem intercedido pela sua vida, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho? Você tem orado pelas instituições, por aqueles que estão investidos de autoridade? Você tem orado pela paz de Israel? Você tem orado pelas nações? Você tem orado para o avanço do reino de Deus? Você tem orado para que o Evangelho possa impactar a nação brasileira e transformar a tessitura desta nação? Você tem colocado em ordem de batalha, as suas súplicas? Bom, mas me permita agora a última colocação. O que orar? A quem orar? Quando orar? Mas agora a quarta colocação que eu quero fazer é: o que fazer depois de orar?
Davi diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. E fico esperando. Orar sem esperar resposta não é orar. Orar não é apenas você jogar para fora da sua alma os seus desejos, as suas súplicas ou expor as suas necessidades. Orar é você falar com aquele que está no trono e que ao ouvir suas orações, responde às suas orações. Orar é quando você apresenta o seu pedido para Deus e diz: Deus, eu estou aqui, aguardando a resposta. Orar é fazer como Abacuque, que diante do seu clamor a Deus, subiu para a torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. Porque quem não aguarda a resposta de Deus, já desistiu da sua confiança. Não orou de fato. Você tem recebido resposta às suas orações? Você tem clamado a Deus e tem anotado como Deus respondeu, quando Deus respondeu, de que forma essas orações foram respondidas? Você tem apresentado a Deus a sua causa, a sua vida, o seu coração, a sua saúde, as suas finanças, o seu casamento, a sua família? Você tem apresentado a Deus os seus sonhos, os seus projetos, os desejos e anelos da sua alma? Tem recebido resposta? Tem aguardado resposta? Tem visto a manifestação do sinal, do bom sinal do favor de Deus na sua vida? Eu quero orar com você, para que você e eu possamos nos matricular nesta escola da oração e aprendermos o que significa orar eficazmente. Onde você está? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, a Tua palavra é tão clara e ao mesmo tempo tão eloquente, nos ensinando acerca desta verdade magna da vida cristã, que é aprendermos a orar de forma eficaz. O que eu te peço é que Tu nos ensines a orar. O que eu te peço é que Tu nos ajudes, meu Deus, a orar eficazmente, a fim de que nós cresçamos nesta gloriosa e bendita experiência de intimidade contigo. Eu te peço que Tu abençoes todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E peço isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Hoje falamos sobre oração. Espero que você tenha sido abençoado por esse programa. Se você quer compartilhá-lo para abençoar a vida de outras pessoas próximas a você, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato com a gente por meio do nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo aqui na tela. O código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai digitar a sua palavra vida e aí a gente vai enviar para você. Você vai receber no seu celular esse programa para você compartilhar, enviar para quem você quiser. Se você quer ter acesso aos outros programas das outras semanas, você pode fazer isso por meio dos nossos canais no YouTube, tanto o canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, youtube.com/IPBOficial, como também o youtube.com/Programa Verdade e Vida. Eu tenho certeza, você vai encontrar ali muitos princípios, preceitos e valores atrelados à palavra de Deus, que trarão significado, direcionamento para você, para os desafios do seu dia a dia. O nosso programa vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta, sempre neste mesmo horário, sempre neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.